Noite linda para você acompanhar notícia para trabalho. E eu estou aqui com o Gustavo Ferreira. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Gina. Gustavo é consultor na área de desenvolvimento humano e hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais e palavras que vendem. Isso mesmo, gatilhos mentais e palavras que vendem. Gustavo, muito se fala sobre gatilhos mentais e sobre palavras que vendem, né? É, Você poderia explicar um pouco para nós alguns exemplos práticos desses gatilhos mentais? Claro, sim. Então, assim, quando a gente fala de gatilhos mentais eles são estruturas que fazem parte da nossa mente, de como o nosso cérebro ele foi programado. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, o nosso cérebro ele sempre procura um atalho para ajudar a tomar a melhor decisão possível. Então, por exemplo, quando a gente vê uma fila, é uma resposta quase natural de a gente ir para uma fila, porque no nosso cérebro se tem uma fila, tem coisas boas acontecendo, pode ter uma oportunidade boa para a gente, então a gente vai para a fila porque é uma oportunidade para a gente provavelmente ter algum ganho, ter algum benefício. Né? Então, quando a gente fala de gatilhos mentais, a gente está falando exatamente desses atalhos que existem na nossa mente e que, quando a gente fala de um ponto de vista de negócios, de marketing, a gente pode usar essa estrutura do gatilho mental para ajudar a vender, seja o nosso produto, seja o nosso serviço. Então, quando você aprende a usar esses gatilhos mentais, você tem, pode ser como se fosse uma arma, né? Tem um livro chamado Armas da Persuasão, que você ajuda o seu cliente a tomar a decisão. Então, a gente fala do storytelling, que é você contar histórias. Então, as histórias ajudam a pessoa a entrar em contato emocional com você. Tem, por exemplo, muitas vezes o seu produto, o seu serviço, ele não está vendendo porque falta um elemento que a gente fala que é a prova. Então, você precisa provar que o seu produto, o seu serviço, ele funciona. Quando vai fazer posso reservar um hotel, a gente olha os reviews daquele hotel, daquele quarto, para ver se aquele lugar é algo que vai nos ajudar. Então, os gatilhos mentais são exatamente essas estruturas que nos ajudam a tomar decisões. E do ponto de vista do marqueteiro, do dono de negócio, a gente usa isso como um elemento, um instrumento para ajudar a vender o nosso produto, a vender a nossa ideia. Uhum. E você tem empresas fora do Brasil, né? Você também trabalha com empresas fora do Brasil. Tem alguma grande diferença na forma como hoje se empreende usando marketing digital fora do Brasil? Sim, eu trabalho com empresas na Austrália, nos Estados Unidos, eu rodo campanhas na Inglaterra, no Canadá, em vários países. E, na verdade, tem uma grande diferença que eu vejo aqui no Brasil, é que o mercado lá fora, ele é mais maduro no sentido de expectativa e realidade. Então, eu até brinco, né, que aqui no Brasil gerou algumas alucinações. Então, por exemplo, algumas estratégias de marketing que se usam muito aqui no Brasil é fazer lançamentos, lançamentos, lançamentos. E lançamentos é uma técnica de marketing, mas algumas pessoas entendem que lançamento é a única forma de se fazer marketing. Então, essa é uma grande diferença que eu vejo. Lá fora não é tanto. Sim, existe, mas não com como única forma de fazer. Uhum. Então, também se usa bastante lançamento lá fora. Você já usou lançamento? Já usei bastante. Tanto aqui no Brasil, eu já acompanhei muitos lançamentos lá de fora também. Então, essa técnica de lançamentos, ela é muito bacana, ela é muito forte, mas ela não é a única estratégia de negócios. Então, aqui no Brasil, eu vejo essa grande diferença. Muitas empresas acabam focando muito em lançamentos e esquecem de construir uma estratégia de negócios mais sólida. Então, outra coisa também, lá fora, as pessoas entendem um pouco melhor que você precisa de tempo e dinheiro para fazer a coisa acontecer, para gerar um resultado. Aqui no Brasil, às vezes, alguns empreendedores, eles falam, eu vou para o digital, eu tenho o meu produto e meu serviço, vou colocar um pouquinho de anúncio, de dinheiro no anúncio e vai chover cliente. Não, não é assim, né? Então, as estratégias de marketing também não são milagres. Então, eu vejo que, às vezes, tem essa expectativa, né, de um resultado rápido, sendo que não é a realidade. E não é a quantidade de gente que vai fechar negócio, né? Exato. É o discurso. Exato, né? Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com princípios, né? Então, qual que é um princípio? Um cliente ele tem um problema, se eu posso resolver esse problema, eu vou entender a situação do meu cliente e vou oferecer a solução eu vou ofertar o meu produto, o meu serviço para esse cliente. Né? Então, através dessa troca, dessa percepção de valor, eu consigo
realmente criar essas relações de vendas, né, que enfim, são boas para os dois lados. Mas, às vezes, o empreendedor ele esquece que ele precisa mostrar para o cliente que ele é capaz, ele pode resolver esse problema. Uhum. E você colocou aqui para mim que as empresas pelo governo federal, a cada 4 minutos, fecham aqui no Brasil. E mesmo o Brasil está sendo um país que preenche natureza com dificuldades em vendas de produtos e serviços. Qual a sua orientação para os empreendedores? Desculpa. Sim, então, uma orientação que eu sempre dou é que existem 4 passos para acontecer uma venda. Tá? A gente está falando de empresas em geral, mas esses 4 passos eles são importantes, porque quais são os 4 passos? Primeiro, você entender a situação do cliente. Não adianta eu querer vender um produto ou vender um serviço se eu não entendo realmente a situação que o cliente está. E depois que eu entendo a situação dele, eu preciso identificar a real necessidade dele. Depois que eu entendo o que esse cliente está precisando, então eu vou e ofereço, faço a oferta do meu produto, faço a oferta do meu serviço. E, por último, é um passo também que muitos empreendedores esquecem, eu preciso resolver objeções. Porque muitas vezes os clientes eles não percebem o valor do que você está oferecendo. Então, quando um cliente não compra, ou ele não está vendo o valor no que você está oferecendo, ou ele não está vendo valor em você, ou ele não está se valorizando. Então, a dica que eu dou, né, para realmente ajudar a ter negócios mais sólidos, negócios mais prósperos, é exatamente isso. Entender a necessidade do cliente, entender a situação do cliente, identificar a necessidade e, então, fazer a oferta que melhor vai ajudá-lo. Então, entender, se o cliente fala que a objeção é preço, não tem objeção. Realmente, você precisa construir, entender, além do preço, o que impede o seu cliente de comprar. Uhum. Então, parece simples, mas pensar nesses 4 passos ajuda muito a reforçar a solidez do seu processo de vendas. Então, essa é a dica que eu dou, são esses 4 passos. E dá para fazer marketing digital sem usar redes? Dá, super dá. Eu sou autor do livro Gatilhos Mentais, mais de 200 mil cópias vendidas, e eu só criei meu Instagram no ano passado, em 2023. Então, eu sou uma prova viva de que você não precisa de redes sociais para você vender pelo marketing. Você consegue fazer marketing digital sem depender das redes sociais. Redes sociais, eles fazem parte de todos os canais que você pode distribuir a sua mensagem. Então, por exemplo, quando eu comecei... Nossa, no YouTube. Exato. Então, o YouTube, o Instagram, o TikTok, todos eles estão dentro desse chapéu das redes sociais. Mas existe o tráfego orgânico, o YouTube, inclusive, ele ajuda no ranqueamento orgânico, para quando alguém procurar no Google, vai aparecer, no caso aqui, pode aparecer o canal, pode aparecer o serviço que você oferece. Por sinal, a gente trabalha só com tráfego orgânico. Não, mas é legal, o tráfego orgânico, ele faz parte do rol de estratégias de marketing que você pode utilizar. Eu uso muito estratégias de tráfego pago. Então, o que eu gosto de fazer? Eu uso a rede social, eu uso o tráfego orgânico, eu coloco o tráfego pago para quê? Para que mais pessoas na minha rede social encontrem, por exemplo, o meu canal do YouTube, ou encontrem o site da minha empresa. Então, eu crio esse ecossistema. Eu gosto muito de trabalhar com e-mail marketing também. Então, e-mail marketing, em geral, ele tem 39 vezes um maior ROI do que trabalhar diretamente com redes sociais. Então, quando você cria esse ecossistema, as suas vendas elas sempre vão crescer e você não fica dependente, você não fica refém de um único canal. Por exemplo, o próprio YouTube, há alguns anos atrás, principalmente na época de pandemia, quem era criador do YouTube começou a ter milhares de visualizações. O algoritmo mudou, então muitos vídeos perderam visualização. Então você precisa criar um ecossistema que ajuda, independente da rede que você está usando, o seu canal a se levantar. Uhum. Aí entrando aqui em quem está começando no digital e ainda está pensando em trazer um negócio pequeno, físico, para o digital, o que deve ser olhado primeiro? Para quem está começando, eu sempre gosto de dar uma dica bem simples, né? Escolhe um produto, um serviço, não importa qual produto ou serviço, e tenta fazer 10 vendas para 10 pessoas diferentes de R$50. Porque se você não consegue convencer 10 pessoas a pagarem R$50, você precisa estudar
muitas técnicas para conseguir fazer esse processo de venda. Então, quem está começando, eu sempre dou essa sugestão. Para você começar, tente encontrar uma mensagem que encaixa para você fazer essas 10 vendas de R$50, porque isso vai validar o seu produto, você vai saber se as pessoas desejam ou não o seu produto, e aí sim você já vai gerar caixa para você poder investir, contratar ferramentas que você precisa, enfim. E para quem está trazendo um negócio para o digital, não tem um negócio físico que está trazendo para o digital, a minha sugestão é que você comece com um produto ou um serviço que você já vende. Então isso já entra no como criar negócios digitais, como criar conexão nos negócios digitais. Isso, né? Então seria uma forma para quem está começando no digital, né, que eu falei antes, e para quem está trazendo o negócio para o digital, eu sugiro começar com um. Então você tem um serviço, por exemplo, consultoria, você quer começar a vender digitalmente, foca nesse serviço, nesse produto e descobre como você consegue vender. Depois que você descobre a mensagem que você precisa falar digitalmente, você consegue transmitir isso no digital, aí sim, você tem um mundo inteiro para explorar, para escalar. E eu vou aproveitar e vou fazer a minha venda aqui. Pare de dar desculpa, 107 perguntas que vão funcionar sua comunicação, é o nosso livro, treinamento, que vai ajudar você a ir além dentro da sua comunicação, né? Além. E por fim, o Gustavo vai poder citar aqui um diferencial em que os empreendedores têm para conseguir vender mais, né, dentro do mercado de trabalho. Qual é o diferencial que as pessoas podem ter? No mercado de trabalho ou no mercado digital? No mercado digital. Digital. Sim, então, acho que o maior diferencial, realmente, eu diria que são dois, né, que é você aprender a arte de contar histórias. Porque isso gera autenticidade, isso gera conexão com o cliente. Quando você aprende a contar histórias, inclusive tem um livro também, Storytelling, né, que ajuda nessa construção de histórias. Quando você aprende a contar histórias, você se conecta com as pessoas se identificam, elas se veem na sua própria história. Isso gera conexão, isso gera empatia, e a partir disso você consegue ser autêntico, você consegue transmitir uma mensagem genuína, uma mensagem autêntica. Você não precisa criar um personagem para você se expressar, então você não precisa virar uma pessoa fake na internet. E através dessa autenticidade, você gera essas conexões. Então, fechou por hoje, né? Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Como é que faz para saber outras informações? Sim, você pode me seguir no Instagram, @sougustavoferreira, então é lá onde eu compartilho diariamente mensagens sobre negócios, marketing, vendas, liderança, mentalidade. E eu também sou autor do livro Gatilhos Mentais. Se você ainda não conhece, sugiro você adquirir, que é um livro fantástico que já ajudou milhares de pessoas e eu acredito que também pode te ajudar. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Agradeço ao Nilson que está do outro lado das câmeras e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau! Tchau, tchau!